12 ao verso 26. Diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam, unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de Alcédama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, o cognominado Justo, e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tem escolhidos para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Nós vamos pensar na seguinte grande ideia: estamos dentro da vontade de Deus quando estamos alinhados com a sua palavra. Hoje o sermão ele será focado em missões, tendo em vista que nós estamos encerrando a campanha de missões estaduais. O capítulo 1 de Atos relata o encontro do Senhor Jesus já ressurreto. É aqui um momento antes da sua ascensão, antes da sua subida aos céus, e nesse encontro ele ficou com os seus discípulos durante 40 dias e lhe deu orientações sobre os passos seguintes para a continuidade do plano que ele estabeleceu para a sua igreja. E isto incluía eles darem continuidade na obra que ele veio realizar. No texto que nós vemos a reação dos discípulos depois das orientações dadas pelo Senhor. No verso 12, o primeiro verso diz que eles caminharam no Monte Olival, que é nada mais, nada menos que o Monte das Oliveiras, e eles caminharam até Jerusalém, o equivalente à jornada de um sábado, cerca de 2.000 côvados de distância, ou cerca de aproximadamente quase aí 1 quilômetro de distância. Então, o máximo que os rabinos permitiam aos judeus caminhar, evidentemente, no dia de sábado, conforme a lei. Fazer a conversão dessas unidades de medidas aqui é muito fácil hoje em dia. Hoje em dia existem programas, calculadoras que fazem isso. Você pode dar uma olhada, uma pesquisada na internet, que você vai conseguir fazer isso com muita facilidade. Mas dá aproximadamente 1.000 metros. No verso 13, nós vemos o grupo dos apóstolos que se mantiveram firmes após a morte do Senhor. Eles estavam reunidos como igreja em um aposento em Jerusalém. Diz o texto que estavam lá Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago,
E aí a gente tem aqui 11 dos 12 apóstolos, com exceção de Judas, o Iscariotes. No verso 14, vemos que também haviam ali, naquele aposento, algumas mulheres. Era comum Jesus e os apóstolos se reunirem em oração com as mulheres, inclusive o texto cita Maria. Lucas já havia feito menção delas anteriormente no seu evangelho, no evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 2 e 3, diz lá: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, os quais lhes prestavam assistências com os seus bens. Portanto, havia naquele lugar não somente os apóstolos reunidos, mas também mulheres que ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Isso é importante destacarmos, a bênção das mulheres para o ministério do Senhor Jesus, como nos dias atuais também para o ministério de qualquer pastor, de qualquer servo de Deus, de qualquer igreja. Então tratava-se de um grupo de mulheres, algumas delas bem situadas socialmente, que tinham recursos e apoiavam a causa do mestre, a causa do Senhor. Ainda no verso 14 diz Lucas que haviam membros da família do Senhor, seus irmãos estavam ali e sua mãe também estava ali. Diferente do que dizem, Jesus tinha irmãos, homens e mulheres. Maria e José tiveram outros filhos, só Jesus foi concebido através do Espírito Santo na sua virgindade. Depois ela se relacionou com José e gerou outros filhos. O evangelista Marcos, lá em Marcos 3, 31, 32, ele diz: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Os irmãos de Jesus não aceitavam algumas coisas que ele fazia. Em certo momento, eles não criam em Cristo como o Messias. Algumas vezes chegaram a classificá-lo como alguém que estivesse fora de si. Somente creram nele após a sua ressurreição, após esse momento. Ele precisou morrer e ressuscitar para que eles acreditassem que ele era o Messias, o prometido lá do Velho Testamento. Talvez eles julgassem os irmãos de Jesus ter alguma ascensão ou algum privilégio sobre o Senhor Jesus Cristo por ser parte de sangue da sua família. A resposta de Jesus lá em Marcos 3, 33 ao 35 diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus não estava com essa palavra desrespeitando a sua mãe, nem os seus irmãos. Ele estava divinamente estabelecendo a sua independência para desenvolver o seu ministério, não acreditando a Maria qualquer condição divina como mãe de Deus, como geralmente ouvimos nos dias atuais. Tanto é que em nenhum outro lugar nas Escrituras essa cena vai se repetir, porque Maria, a partir desse momento, ela se colocou no seu lugar e ela passou a dar a devida independência ao seu Jesus divinamente. Portanto, nesse momento, Jesus está deixando claro que ela não terá posição de mediadora, muito menos seus irmãos terão qualquer privilégio, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E no verso 15, irmãos, nós vemos o grupo dos discípulos, que Lucas diz ter sido cerca de 120 pessoas,
estando ali participando daquela reunião. O que nós podemos tirar da experiência desses 11 homens que ficaram com Jesus por cerca de 40 dias, sendo instruídos sobre a vontade, a continuidade da missão que ele veio realizar? O que esperar desses homens, dessas mulheres, da família de Jesus, dos 120 discípulos? E o que esperar de nós, a igreja de hoje, que continua a cumprir a missão que Jesus deixou, que Jesus veio aqui para estabelecer o seu reino? Respondendo a estas perguntas, eu quero meditar sobre dois casos que revelam a desobediência à vontade de Deus, e o outro caso que revela a obediência à vontade de Deus. Talvez essa seja também a sua dúvida, se você está realmente dentro ou fazendo a vontade de Deus. Talvez você tenha dúvidas sobre a escolha, por exemplo, da sua profissão, a escolha do namorado ou namorada, a escolha do casamento, a escolha da faculdade, de onde morar. É certo que nesses assuntos Deus nos dá a liberdade de escolha, mas caso façamos escolhas erradas, vamos colher frutos da tristeza do nosso próprio coração. Primeiro caso que revela a desobediência à vontade de Deus é o caso de Judas. Isso está muito claro, muito notório para todos nós. Judas, apesar de ter andado com Jesus, com o próprio Deus encarnado, ele esteve no meio dos discípulos, foi reconhecido e contado como discípulo de Jesus. Era alguém que tinha uma responsabilidade especial no grupo dos discípulos, uma vez que ele era quem cuidava das finanças do grupo, uma função estratégica. Foi ele quem traiu Jesus e depois se suicidou. No verso de número 16, vemos sobre a desobediência de Judas. E Pedro disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Observe que Pedro diz que o que Judas fez foi predito nas Escrituras. Davi havia profetizado acerca do que estava acontecendo, o que iria acontecer com Judas, e a gente vê isso lá no Salmo 41, verso 9: até o meu inimigo íntimo, em quem eu confiava que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Pedro diz que era necessário que se cumprisse. Isso pode sugerir então que Judas não tinha escolha. Algo fora profetizado e ele não poderia desobedecer, porque era necessário que se cumprisse aquela profecia. A traição não seria de responsabilidade dele, seria responsabilidade de Deus. Judas teria sido apenas ou só um instrumento, portanto merecia ser absolvido, merecia até mesmo o céu, porque simplesmente serviu a Deus. Será que o que nós fazemos de errado está justificado quando traz como consequência alguma coisa boa, como o caso de Judas? Será que ao irritar e provocar pessoas, Deus vai ver você como uma bênção para essas pessoas, porque crescem como a provação que você impôs sobre elas? No verso 17, o texto continua: ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Judas foi contado como parte dos 12, embora ele de fato não fosse um dos 12. Em João 13, 11, é dito que Jesus sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos, fazendo menção a Judas. Então, nesse versículo, Jesus está fazendo referência a quem já havia sido purificado. Jesus diz: Judas é uma exceção.
Portanto, ele era contado como um dos 12 discípulos, mas ele não era um dos 12 discípulos. Jesus ou Judas era alguém que estava ali por conveniência. Ele chegou a se envolver, participar da atividade ministerial, mas ele não era efetivamente parte daquele grupo. No verso 18 de Atos 1, diz: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aparentemente não é possível conciliar a apresentação dos fatos aqui em Atos e a apresentação que é feita nos evangelhos, onde a gente vai encontrar lá em Mateus 27, então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Ele se enforcou ou ele se atirou? Ele rompeu-se ao meio? Ele poderia ter se enforcado no lugar cujo galho não tivesse suportado e então ter caído e ter acontecido o resto. Quando realmente acreditamos na palavra de Deus, entendemos o que é importante, ou o que é importante é saber que tanto Mateus quanto Lucas escreveram a verdade, porque eles escreveram inspirados da parte de Deus. Se você ainda tiver dúvida a esse respeito, terá dúvida a respeito da sua própria salvação. No verso 18 temos outra provável contradição. Quem foi que comprou o campo? Lucas diz que com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou o campo. Mas em Mateus 27, 6, 7, vemos: os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiro. Então quem comprou o campo? As autoridades judaicas ou Judas? A aquisição não poderia ter sido feita por Judas, pois ele logo se suicidou, se matou. Contudo, pela lei judaica, aquele dinheiro era um dinheiro de maldição, que não poderia ser usado para outro fim, e legalmente, o que quer que fosse feito com ele, era atribuído a Judas. Seria creditado na conta de Judas, porque o dinheiro era dele. Foi ele quem ganhou de forma desonesta. O que temos que entender é que a história é relatada por pessoas diferentes, de ângulos diferentes. Pedro diz no verso 18 que Judas recebeu como recompensa a nomeação de um cemitério, como campo de sangue por causa do seu pecado. Ou seja, Judas não fez o que fez somente porque Deus deliberou, mas também porque escolheu trair Jesus. Há comentaristas que listam as possíveis razões que teriam levado Judas a trair Jesus. Ao ouvi-las, verifique se não são razões muitas vezes usadas por nós para não fazermos a vontade de Deus. Primeiro, Judas era chamado de Judas Iscariotes. Isso poderia indicar a sua origem, pois Iscariotes em hebraico significa homem de Queriote. Queriote não ficava na Galileia, portanto, não sendo dali, ele não tinha tanta identidade com os demais discípulos. Ele se sentia à parte e então, movido por inveja, por não ter influência e não ser tão íntimo das pessoas, ele teria optado por um ato de retaliação, amargurado talvez. Segundo, Jesus sabia quem era Judas e sabia o que se passava no seu coração. Isso envergonhava Judas e o constrangia. Como ele poderia resolver uma culpa como essa? A solução seria matar quem sabe quem ele é, e aí ele ficaria livre dessa culpa. Terceiro, há também a possibilidade de buscar matar Jesus por ganância. Ele tinha a possibilidade de fazer uma barganha interessante, ajudando a identificar alguém numa hora crítica, no caso de Jesus. Por este simples ato,
ele poderia receber o salário de 6 meses de um trabalhador daquela época. Há várias outras possibilidades: salvar a nação, salvar a si mesmo, manutenção do seu partido, preservação da sua reputação. Então deve-se entender, contudo, que qualquer motivação que Judas tivesse era uma intenção de origem maligna. No seu coração havia uma proposta maligna. Ele tinha alguns fins e estava tentando usar os seus meios para alcançar os seus fins. Algo que às vezes nós também fazemos, igreja. Ele foi útil nas mãos de Satanás, mas também foi útil nas mãos de Deus. Se não tivesse sido Judas, outra pessoa que também estivesse desalinhado com Deus, poderia cumprir com o propósito que Deus tinha. O problema de Judas é que ele tinha uma postura contrária à vontade de Deus. Ele sabia o que queria, sabia o que era melhor para a sua nação, que não envolvia Jesus ser rei de Israel. Ele sabia e queria e não se importava com o que Deus quisesse. Para ele, o seu propósito justificaria o que ele escolheu fazer. Será que isso é tão diferente do que nós fazemos? Talvez não nessa escala, nessa proporção, mas em coisas simples do nosso dia a dia, irmãos. Quantas vezes não fazemos coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus? Não são importantes para o reino de Deus, não partem da orientação de Deus, mas fazemos apenas porque achamos, eu acho que isso é bom para mim, eu desejo e eu quero isso. Então fazemos escolhas erradamente, semelhante às escolhas que Judas fez. Espero que as consequências dessas escolhas que nós fazemos não sejam as mesmas da escolha que Judas fez. 2 casos que revelam a desobediência à vontade de Deus e o outro a obediência à vontade de Deus. O segundo caso que revela a obediência são dos apóstolos. Em Atos, o verso 4 do capítulo 1, Lucas ele relatou: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Ao ouvirem essa ordem de Jesus, os apóstolos poderiam tratá-la de diferentes maneiras. Eles poderiam dizer: é inseguro nesse atual momento ficar em Jerusalém, vamos sair daqui, a coisa está fervendo e o Senhor está de partida. Mas o Senhor havia dito a eles: fiquem em Jerusalém. O que eles fizeram então diante da orientação do Senhor? No verso 12, diz que eles voltaram para Jerusalém. Olha que interessante. Portanto, os discípulos expressaram a sua obediência à vontade de Deus pelo fato de que uma simples instrução, como permaneçam em Jerusalém, foi obedecida por todos eles. Poderiam ter discordado, fugido como Pedro e os demais haviam feito antes, mas Jesus disse: fiquem em Jerusalém, e eles ficaram em Jerusalém. Eles agiram assim porque estavam atentos ao que as Escrituras diziam. Certamente nós não teremos a oportunidade de receber do Senhor Jesus alguma orientação específica nesta vida como eles receberam: fiquem em Jerusalém. Entretanto, nós temos as Escrituras. Observe a atitude de Pedro no verso 16. E Pedro diz: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Pedro começa aqui a lançar mão das Escrituras para entender o que aconteceu no caso de Judas, para estabelecer o que deveria ser feito a partir daquele momento. Eles entenderam a situação pelas palavras de Davi nos Salmos.
eles conheciam as Escrituras, por isso entenderam, elas falavam de traição, o que de fato se cumpriu, o que de fato aconteceu. Observe o que diz o verso 21, portanto é necessário que escolhamos um dos 12 que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. As Escrituras também falavam que alguém tinha que ser recolocado no lugar de Judas. Eles tinham o respaldo das Escrituras e eles conheciam o que Jesus falara. Lá em Mateus 19, verso 27 a 29, diz: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Eles se lembraram dessas palavras de Jesus. Os apóstolos iriam julgar a partir de 12 tronos. Faltava um apóstolo e eles concluem: nós vamos escolher um e vamos colocá-lo aqui para completar o número dos 12. Ou seja, eles estavam alinhados com o que Jesus havia falado e também com as Escrituras. Eles ainda definem os critérios para que a pessoa a ser escolhida preenchesse essa 12ª vaga. Verso 21 e 22. Portanto, é necessário que escolhamos um dos 12, um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. 2 critérios foram empregados para a escolha do 12º apóstolo. Primeiro, deveria ser alguém que viveu com Jesus e conheceu a sua história. Segundo, alguém que participou da sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Essa pessoa precisava ter sido testemunha desses fatos, por isso que os apóstolos de hoje em dia são charlatões, porque eles não cumprem esses 2 critérios aqui. Então esse negócio de o apóstolo tal, a apóstola tal, isso não tem nada a ver com o cumprimento desses critérios. Por conta disso, eles escolheram 2 nomes. No verso 23, Lucas escreveu, então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Esses 2 homens estavam alinhados com a vontade de Deus e preenchiam esses critérios estabelecidos aqui. Nos versos 24 e 26 é dito: depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. E aí fizeram uma coisa que eu acho que não vale para nós nos dias atuais. Então tiraram sortes e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Pode parecer estranho esse método de escolha de liderança naquele momento, ou de liderança de uma igreja nos dias atuais. Mas naqueles dias esse era o padrão. Colocavam-se os nomes dentro de um vaso, balançava o vaso até que um nome saísse, e aquele que saiu era o escolhido. Baseado nessa prática judaica comum naqueles dias, eles fizeram então a escolha e o nome saiu, foi Matias. Em Provérbios 16, 33, lemos: a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Esta era a visão: se poderia lançar a sorte, balançando o vaso, para que uma opção ou outra caísse, mas dizendo: temos que confiar que este é um ato soberano de Deus, e esta é a vontade de Deus para nós. Então, pela tradição, nós sabemos que Matias, o escolhido, ele foi inclusive um grande missionário na Etiópia.
e teve um ministério muito reconhecido naquela região. Podemos até questionar por que o Senhor não escolheu esse 12º apóstolo durante os 40 dias em que ele esteve aqui junto com os seus discípulos. Não sabemos disso, mas ele deu orientações específicas a eles sobre como fazer. O que sabemos desses homens é que eles tinham o coração alinhados com a vontade de Deus, conheciam as Escrituras, registraram o que Jesus falou, obedeceram e oraram buscando a direção do Senhor. Lá no início da mensagem, eu disse que estamos dentro da vontade de Deus quando nós estamos alinhados com a sua palavra. Os exemplos, no caso de Judas e dos apóstolos, confirmam essa tese, que só estaremos dentro da vontade de Deus se estivermos alinhados com a sua palavra. O exemplo de Judas e dos apóstolos nos ensinam muito, inclusive em relação ao perigo em seguirmos os passos de Judas. Falhamos quando tentamos adaptar as nossas próprias intenções ou propósitos à palavra de Deus, à vontade de Deus. É bom que fique claro que não somos nós quem define o padrão. O padrão já está definido pela pessoa do próprio Deus. Se está tentando fazer com que Deus se amolde ao seu padrão, às suas intenções, aos seus interesses e às suas vontades, você está seguindo o padrão de Judas e vai caminhar para o remorso e para a frustração. Ao contrário de Judas, você deve buscar o modelo dos discípulos, dos apóstolos, que é o de conhecer as Escrituras, de ouvir especificamente o que Jesus falou, de ter o espírito de obediência, oração, de buscar fazer a vontade do Senhor. Outro perigo que nós enfrentamos ao seguir o exemplo de Judas é o de resistirmos à palavra de Deus obstinadamente. Isso ocorre quando voluntariamente nos tornamos indiferentes ao que Deus falou, ou nem mesmo buscamos saber o que Ele falou. Quando você não busca saber o que Deus pensa, quando você não busca ler, não busca estudar, compreender as Escrituras para saber o que está no coração de Deus, naturalmente você está com os seus ouvidos abertos para saber o que vem do seu próprio coração e também do mundo e tudo aquilo que ele nos oferece. O salmista, lá no Salmo número 1, verso 1 e 2, ele diz: feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor. Lei tem a ver com tudo aquilo que Deus disse, as orientações e decisões que vieram da parte dele. Por isso é que nós precisamos ouvir o que Deus fala através das Escrituras. Se formos indiferentes ao que Deus fala, certamente vamos colher o fruto de alguém como Judas colheu. Portanto, há o perigo de querermos adaptar Deus às nossas próprias intenções e o perigo de resistirmos à palavra de Deus. Não resista à palavra de Deus. Deus não precisa da ajuda do iníquo para cumprir o propósito dele. Deus até pode usar o iníquo como Judas, mas isso não o exime da culpa. Ele continuará sendo um iníquo. O texto lá de Samuel 15, 23, Samuel ele diz assim para Saul, que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou também como rei. Assim aconteceu também com Judas, assim ainda hoje tem acontecido com pessoas que não querem andar alinhadas com a palavra de Deus. Saul errou na batalha contra os amalequitas, quando Deus mandou eliminar tudo. Não devia deixar nada daquele povo, nem mesmo os animais. Mas Saul viu algumas das ovelhas e achou que eram boas, poderiam ser aproveitadas, até serem usadas
para o sacrifício ao Senhor. Vejam só, irmãos, a desculpa esfarrapada que ele usou, tentar agradar a Deus com algo que ele já havia determinado que ele não aceitaria. Deus não precisa da sua desobediência para alcançar o seu propósito, a sua missão. É um privilégio da igreja, é um privilégio nosso. E aí nós estamos chegando ao final do sermão. É sempre um momento importante para nós refletirmos diante desses exemplos aqui citados, o exemplo de Judas e o exemplo dos apóstolos, um querendo fazer com que Deus se adapte a ele, e outros querendo descobrir na palavra qual é o padrão de Deus para eles. Qual dos dois exemplos se encaixa a sua vida, a sua conduta, o seu padrão de escolha? Você é um obediente, como os apóstolos, como os 120 que ali estavam, os irmãos de Jesus, Maria, as mulheres, ou você é um desobediente como Judas Iscariotes? Precisamos lembrar sempre que o que vale é a opinião de Deus. Algumas vezes nós estamos querendo que Deus mude, mas Ele não vai mudar. É você quem tem que conhecer a vontade dEle para se adaptar à sua vontade e obedecê-lo. É o que o Senhor espera de cada um de nós, para que assim a gente consiga cumprir a missão que Jesus, ao ascender, deixou que os seus discípulos pudessem dar continuidade dele, e nós somos os seus discípulos também. Que Deus vos abençoe, igreja do Senhor, seguindo o exemplo de obediência dos apóstolos. Amém.